Sean todos bienvenidos a la decimosexta entrega de los webinars de alto contenido científico de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido en Medicina. Mi nombre es Jacqueline Reyes, miembro de la directiva de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido, y en esta noche le damos la bienvenida a una persona muy especial que tenemos hoy, el doctor Antonio Mateoni de Ataide, quien nos acompaña desde Brasil. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Olá, boas noites a todos vocês. Agradeço a las doutoras Eda e Jaqueline a invitação para estar aqui com vocês e lo hago com muito honor e muito gosto. No. Graças pela El honor invitação. es nuestro, doctor. Procedo a presentarlo. Nuestro exponente de esta noche, el doctor Antonio Mateoni de Ataide, tiene un fellowship del Departamento de Radiología del New York University Medical Center, un posgrado en el Departamento de Radiología del Hospital Clínico de San Carlos, Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid. Past profesor de la Facultad de Medicina y Salud Pública de Bahía, Salvador, Bahía en Brasil. Presidente del Colegio Brasileño de Radiología y Diagnóstico por Imagen en el periodo 2015-2016. Past President de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido FLAUS. Miembro del Board Directivo de la Federación Mundial de Ultrasonido WOFUM y es el encargado de los centros de educación WOFUM en Latinoamérica. Bienvenido, doctor. ¿Puede compartir pantalla, por favor? Graças, doutora Jaqueline, por vuestras palavras. Solo um rato, por favor. Você que passa só um rato que se ha salido, quando voy a compartilhar, não encontro a hora mais. Bueno, pues aprovecho. Ahora, Pues llegó ahora. adelante, doctor, Muy adelante. bien, ustedes pueden mirar mi tela. Sí, sí, se ve perfectamente. Mira, Adelante, doctor. Jacqueline, uma pessoa falou que não escutava. Não sei se passa com todos ou solo com ela. Está em meu chat. Bueno, Muito Daniel puede revisar, tú puedes comenzar porque nosotros sí bem, escuchamos bien. bem, ok. Mira, então nós vamos falar de como fazer um estúdio bueno do tracto urinário. Creio que todos nós outros temos que sempre tentar fazê-lo de onde seja os melhores estudos que seja possível, não? Empezamos, mira, eu sempre hablo, ustedes têm que chamar vuestros equipos de mi amor. Ustedes não podem chamar de vuestra excelência. É fatal. Ustedes têm que conhecer muito bem os equipos, como ustedes creem que conhecem seus filhos, suas mulheres, seus maridos, lo que seja. Então, todos os botões que há têm uma função e nós outros temos que saber manejá-los. A pergunta, pero como eu vou saber o que tenho que fazer? Empezando com a física. Sempre a física, quando falamos de imagem, se vamos falar de fazer enseñança de ressonância, temos que começar com a física de ressonância. Com o ultrassonido é a mesma coisa. A primeira coisa que eu isso em 1980, quando comecei a enseñança de ecografia, ha sido ler a física da ecografia. E tenho lá segurança como ha sido buena e hasta hoje é em toda a minha vida. Então, temos que mirar lá a regulação da ganância, o filtro, foco, a curva de ganância, o dynamic range, que é o rango dinâmico, a frequência do transdutor. E
modo B com harmônica. Hoje, quase todos os presets que eu tenho em meus equipos, todos têm harmônica. A harmônica ha cambiado muito de quando começou, quando era só uma harmônica que tinha um filtro para que a frequência fundamental não chegasse hacia o equipo, depois de la harmônica com pulso invertido ha cambiado e a qualidade de imagem quedou muito melhor que as imagens se harmônica. Então, fijem acá ustedes. Nós outros temos esta imagem está mais agrandada, esta está mais chica. Fíjate ustedes, acá não há detalhes deste riñón. Pero acá é possível, incluso, mirar as pirâmides e acá vaso arqueado, que quedas e lá união córtico-medular. Pero lo que passa? Fíjate a imagem. Alguém põe em meu chat a ver o que passa? É interessante se vocês também participam com nós outros, não? Fíjate vocês. Esse é o foco. Onde está o foco nesta imagem e onde está? Há agora um montão de equipos que tem focos de arriba hacia abaixo, pero há também um montão que não tem. Então, temos que manejar com o foco. É como tínhamos antigamente as maquinetas de fotografia, onde se sacava as fotos e tinha que manejar com o foco, não? Quando hablamos de trato urinário, temos que manejar com um transdutor com verbo de 2 a 6 MHz. Em recém-nascidos, em los niños, se pode ter a frequência mais alta. Fíjate ustedes, acá é a mesma imagem, não? Pero acá vocês podem mirar, se pode identificar uma medula do riñón. Há muito mais detalhes, pero lo que passa é a frequência. Fíjate ustedes, acá a frequência é mais baixa, é uma penetração 2. Acá é uma penetração 1. Então, nós outros teremos sempre que manejar todos os estúdios com a frequência mais alta que seja possível. Se é possível ustedes manejar um enfermo com 7 MHz, não há por que manejar com 5. Com 7, ustedes vão ter uma qualidade de imagem muito melhor que com 5. Não? E quando falamos de Doppler, passa o mesmo. Não? Temos que conhecer os botões do Doppler e para que servem. Então, é a regulação de ganância, é o filtro de parede, a escala, que é o PRF, é o nível do filtro, a correção do ângulo, sempre que nós outros vamos fazer medição de velocidade, temos que fazer a correção do ângulo abaixo de 60 graus e que esteja paralelo à luz do básico. Se não há a correção, a velocidade não é real. Pode quedar-se arriba ou abaixo, pero não é a velocidade certa. Quando hacemos os índices, seja de pulsatilidade, seja de resistividade, não se necessita fazer a correção de ângulo, pero medição de velocidade é obrigatório. Se não lo hace, a medição não vale. Temos que buscar o tamanho do volume de muestra, a linha de base, não? E a direção do fluxo, não? Se há equipos que há um montão de pessoas que manejam, sobretudo os residentes, às vezes pode ocorrer que tenham hecho uma inversão. Então, eu coloco que se a alerta do transdutor seja rojo e que o que se aproxime seja azul. Isto é só uma conversão que nós outros hacemos, muito, desde que começou. Alertas
é azul, acerca-se do tradutor, é rojo. Pero com um botão, vocês fazem a inversão e um residente pode deixar esta inversão hecha e quando vocês empeçam a trabalhar, se não lo miram, podem quedar-se tontos, não? Fíjate ustedes, quando eu Doppler decolou, é possível nós outros hoje identificarmos vasos muito chiquitos em o riñón, acá quando o Doppler decolou, e aqui com uma técnica de inteligência artificial que em nosso equipo chama-se MVFlow. Fíjate ustedes como os vasos são muito bem dibujados, hasta em la periferia de los riñones. Entonces, es muy sencillo identificar um infarto ou outra coisa que altere a vascularização. Não? E eu creio que o futuro do Doppler, nós vamos ter que estudar a morfologia de los vasos, porque hoje, a cada dia que passa, é possível vermos mais vasos onde não víamos antigamente. Quando nós outros hablamos, mira, não há flujo. Não, há flujo. Solo não há flujo quando é um tecido morto, é uma fibrose. Se es un tejido vivo, tiene flujo. Lo que pasa es que nuestro equipo no tiene la capacidad de identificar flujo de baja velocidade. Com esta técnica de inteligência artificial, é possível identificar a velocidade a partir de 1 centímetro por segundo, que é muito bueno, pero creio que no futuro vamos abarrar. Vamos alegar a um ponto que é possível identificar qualquer que seja o furro. Então, quando falamos, mira, a tiroides é o inferno, tireoideus, que é a enfermidade de Graves. Antigamente valia, pero agora não, que ha cambiado e ha cambiado muito. Então, fíjate ustedes, es um doble es mais antigo, pero me gusta muito de hacer o índice de resistividade em las artérias interlobares. Hacemos em o terço superior, em o de promédio e em o terço inferior do riñón. A mim me gusta manejar com o índice de resistividade de 0,7. Há alguns papers que falam de 0,75. E o que passa quando está arriba de 0,7? Mira, se vocês têm uma dilatação e o índice de resistividade é arriba de 0,7, há uma obstrução. Se está abaixo de 0,7, não significa que não tem obstrução. Então, vale quando é positivo. Quando não é, obedece, não tem valor. A mesma coisa que eu tenho visto muito na enfermidade crônica do parênquima do riñón, a resistividade se eleva. Eu tive um grande amigo, que era incluso meu logro, que hacía o tratamento de meu pulmão, e ligou hasta mim para fazer uma ecografia, ele tinha diabetes, seu riñón era normal, em meu modo B. Quando eu isso é o espectro, tinha em todas as artérias interlobares arriba de 0,7. Então, tinha alteração de microvascularização que hasta que aquele momento não teria repercussão em o modo B. E este enfermo, 2 meses depois, começou com uma enfermidade renal muito aguda e teve que fazer um transplante. A anatomia do riñón, fíjate ustedes, é possível identificar em neoparênquima o que seja a medular e o que é a pirâmide. Se não é possível identificar, não passa nada. Há um montão, sobretudo em los adultos, que não é possível identificar esta diferenciação. Em los niños é muito mais sencillo. Então, temos lá cortical, temos lá medular, e este ponto hiperecoico em la união
cóstico medular é vaso arqueado. E acá é onde hacemos a medição de las artérias interlobárias. E temos o eco do seno renal. E que é o eco do seno renal? Tem seu sistema coletor que não é visibilizado se não há dilatação. Temos os vasos e temos a grasa. A grasa é que é a responsável por la ecorrenicidade do seno renal. Então, fíjate, aqui ustedes temos um riñón que é normal e não é possível identificar a diferenciação cóstico-medular. E o riñón do recém-nascido é mais ecorrênico que o riñón do adulto, sendo entre 2 a 4 meses, empieza a diminuir gradualmente a ecorrenicidade e assume um perfil similar ao de los adultos entre 6 meses e los 2 anos. Fíjate ustedes, este riñón em um adulto é absolutamente patológico. Tem uma enfermidade crônica do riñón, pero em um recém-nato é absolutamente normal. De 2 a 4 meses, vamos ver que impeça a conversão a um riñón hasta que chegue ao mesmo riñón do adulto. Então, isto é normal em um ninho, pero em um adulto é patológico. Vale? E o tamanho do riñón? Generalmente temos manejado com 9 a 13 centímetros de longitude. É aceitável uma variação hasta 1 centímetro entre ambos. Então, se um tem 10 e outro tem 12, se não é uma variação anatômica, um deles está agrandado ou o outro está diminuído. Sem a história clínica, sem exames anteriores, é impossível saber. Aí uma variação com o biotipo. Quando eu tenho um tico que é muito alto e tem como 14, eu pongo em meus informes que é normal para o biotipo deste enfermo. E generalmente isto ocorre em los dois, não? E como se mide o riñón? Isso vocês têm que ter muito, muito cuidado. É uma trampa muito grande e passa comigo e seguramente passa com vocês. O que passa é que quando miramos um riñón, nós outras creemos que está em meu ponto bueno para sermos lá medição. Então, esse é o mesmo enfermo. Fíjate ustedes, é quase 1 centímetro mais grande. Pero lo que ha passado? Como passa em minha cabeça que eu puedo ter hecho uma medição errada? Quando eu vou hacia o outro riñón, generalmente faço eu direito primeiro e o esquerdo depois, não? E miro, há uma diferença entre os dois, mais de 1 centímetro. Então, eu bobo em neurinho que seja mastico, a ver se não ha sido eu que isso, esta diferença entre o tamanho de los riñones. Fíjate ustedes, se ustedes miram, ustedes vão ter a segurança que entre as duas imagens está tudo muito bem, pero não está. Temos sempre que manejar com os enfermos, né, em la posição correta. Hablamos primeiro da física de los equipos. Agora, como temos que manejar com o enfermo para que a imagem quede-se la melhor que seja possível. Sempre em oblíqua anterior direita. La inspiração profunda. Sempre que seja possível, utilizar a ventana acústica do hígado. É fundamental. A diferença, sim, e com ventana do hígado, é muito, muito ruim quando não é possível ter a ventana acústica do hígado. Temos perda da qualidade da imagem. Os cortes que resultem necessários por intercostales.
Generalmente, eu hago por intercostal, eu riñón com a ventana do hígado. E sempre me puedo hacer cortes transversales. Há montão de quistes, e se passa com quiste, pode passar com tumores que não são visíveis em los cortes longitudinais, pero quando hacemos os cortes transversales, sale em nossa vista. Então, é fundamental, ustedes não olvidem de sempre fazer também cortes transversales. Então, empezamos, fíjate ustedes como la enferma queda, com seu braço direito arriba de la cabeça. Mira como eu pongo as pernas para que se quede confortável. E hacemos o estudo, sempre vou tentar fazê-lo por la via intercostal, não? Se pode ser um pouquinho abaixo, se não é possível, pero é melhor sempre hacerlo. Fíjate ustedes, acá eu tenho um riñón que quase não há hígado. La imagen não é bueno. Este outro, fíjate ustedes, eu tenho toda a ventana acústica do hígado e é sencillo de hacer por la via intercostal. Pero se você intenta hacerlo abaixo de las costilhas, é muito difícil. Sempre a ser por la via intercostais. E hoje, há alguns dos equipos que melhoram as sombras de las costilhas. Eles têm alguns botões que intentam quitar ou melhorar. Então, se fíjate como é possível mirar a identificação do riñón. E aqui temos o corte transversal, lá vena renal direita. Então, por favor, não olvide-se em todos os enfermos de hacer en los riñones cortes transversais. Aqui, fíjate ustedes, eu isso este estudo e eu creía que não tinha nada, pero quando eu hizo um corte transversal, tinha um quiste, pero poderia ter um tumor, não? E eu não ia saber. Eu ia pôr em meu informe estudo normal. E se esta imagem não fosse um quiste, fosse início, são dois de crescimento muito, muito, muito. E como hacemos el riñón esquerdo? Agora em o lado direito, nós podemos enfermo em o direito. Agora vamos poder culto lateral direito, ou seja, o lado direito hacia abaixo, o lado esquerdo hacia cima. Inspiração profunda, a mesma coisa, né? Cortes longitudinais e transversais, e sempre que seja possível, utilizar a ventana acústica do baço. Em grande parte dos enfermos, os baços são muito chiquitos e não é possível hacerlo. Pero quando ustedes tenham esta possibilidade, por favor, não olvide-se. Fíjate, esta enferma é a enferma que a nadie de nós outros gostaria de hacer este estudo. Pero, mira ustedes os braços, mira ustedes as piernas. É só no cambiar a posição, braços arriba, as piernas directas, né? E fíjate ustedes como nossa área de trabalho queda-se muito, muito melhor. Agora é muito sencillo fazer este estudo. Acá não era acessível, muito difícil, né? Então, seguimos. É o riñón esquerdo, não? A mesma coisa, la cortical, algumas medulares, é o seno e o corte transversal, que é isso fundamental. Não olvidar-se nunca. E acá temos a ventana acústica do baço e fíjate ustedes como a imagem é melhor. Pero generalmente não é possível que a grande parte de los baços não são tão agrandados. Em pacientes delgados, recém-nascidos em los niños, se pode levar a cabo o exame de decúbito ventral em ambos riñones.
generalmente, quando é um ninho, né? Quando é um enfermo muito delgado, eu impeço o estudo em decúbito ventral, sempre. Vocês têm uma criança com 10, 11 anos que não tem sobrepeso, que é delgadito, é só lo poner em decúbito ventral. É o melhor que há. Fíjate usted. Agora, os braços hacia abaixo e mira a imagem em el riñón direito, muito boa na qualidade da imagem. Por quê? Porque eu tenho o transdutor mais cerca do riñón. Acá, eu posso manejar com uma frequência mais alta, porque eu vou que ter que fazer uma penetração menor, não? Ao invés, quando eu tenho o tecido subcutâneo, eu tenho o hígado para ligar hasta o riñón direito. Agora não. Agora eu só vou ter a musculatura dorsal e ligo hacia cá. E o riñón esquerdo. É muito mais sensível. Não obedes. Enfermo delgado, nenhum. Sim, obesidade, ponga-lo em decúbito ventral e os vocês vão ser muito felizes com os estudos. Bom, mira, outra coisa. Acá não é necessário ter a inspiração, coisa que é muito difícil em alguns dos ninhos, sobretudo hasta 2, 3 anos, e um montão de adultos que não sei por que não conseguem assim. E eu he visto isso em todas as partes, quando eu digo isso me ensinando, em Madrid, em Nova York, passa o mesmo. Não sei por que as pessoas não sabem correr aire e não echá-lo, não, pero passa. E temos algumas variações anatômicas que temos que conhecer para poner em nosso informe e falar. Não passa nada. É uma variação anatômica. Temos os defeitos da união do parênquima, a hipertrófia da coluna de Bertin, a lobulação infraesplênica, a lobulação fetal e a hipertrófia compensadora. São alguns deles. Então, fíjate ustedes, uma hipertrófia da coluna de Bertin. Mira que a ecorrenicidade é a mesma do parênquima renal. Não? E se você põe o Doppler de color, é possível mirar os vasos que passam livremente, não há compressão, não há nada. Então, e eu he visto alguns informes que falam da possibilidade de tumor, e há enfermo que chegam hasta a tomografia computada ou hasta a ressonância, quando na verdade não tinha necessidade de hacerlo. Não? Acá, fíjense ustedes, eu baixo hacia a compressão, então isto é uma lobulação infraesplênica. Quando eu comecei a fazer a radiologia, que não fazia a tomografia, não fazia a ressonância e não tinha ultrassonido, em la urografia escritora tinha uma compressão em neurinho. Isto acá. Então, se poderia falar que, quiçá, era uma lobulação infraesplênica e não um tumor, pero poderia ser um tumor. Então, fíjate ustedes como a vida de ustedes agora está muito mais sensível do que a vida de nós outros quando pensamos, não? Temos lá as anomalias de números, de tamanho, de posição, rotação e de la função. Fíjate ustedes, temos a barriga, o riñón direito e o riñón direito está em la cavidade pélvica. Temos, então, um riñón pélvico. Este enfermo, hace muito, não chegou para mim para ser um estudo de ecografia de tórax. Fíjate ustedes, em el terço inferior do pulmão esquerdo, tinha uma opacidade que acá em la placa de perfil queda-se no mediastino posterior. Então, me chamaram para ser uma ecografia a ver o que passava neste ponto. Quando eu isso, tinha su riñón esquerdo arriba,
Então, eu creía que era um riñón ectópico. Isso, uma urografia escritora, fíjate ustedes, há uma duplicação do sistema coletor, não? Acá é uma imagem com contraste, é a excreção de um meio de contraste, e empezava os exames de imagens, a tomografia e tinha lá ressonância. Então, esse enfermo, em la verdade, não tinha um riñón ectópico, tinha uma ventração diafragmática. Com a ecografia era impossível falar de eventação, pero com a tomografia, com a ressonância, é muito sencillo de hacerlo, ¿no? Acá temos riñões em herradura, fíjate ustedes, que sempre é o mesmo. Ambos os riñones têm um defeito de rotação e há uma união em los polos inferiores adelante de la aorta, de la coluna, de la vena cava inferior. Então, isso é um diagnóstico muito sencillo. Ustedes vão a mirar e peçam a mirar o riñón direito, mira, não está que passa. Quando ustedes vão mais pouquinho abaixo, temos dois riñones juntos em erradura, não? Este enfermo, eu isso um erro em seu primeiro estudo. Então, eu sempre hablo. Nós outros temos que ter nossos erros como uma carga de enseñança. Eu sempre he aprendido mais com meus erros que com os diagnósticos corretos. Os melhores que tenham sido, pero a enseñança com os erros é muito grande. Nós outros vamos errar, pelos seres humanos, pero não se pode errar muito. Mi gente, ustedes tienen que hacer la enseñanza en su primer error, pero hacer o mesmo erro 2, 3 vezes, algo passa. Então, quando este enfermo ligou para mim, eu hice o estudo e eu falei que tinha um defeito de rotação em el riñón direito e que a la esquerda eu não he identificado o riñón. Então, quando a imagem de riñón não é visível à ecografia, três coisas podem passar. Primeiro, uma arrenésia. Segundo, que o riñón não se tenha desarrollado, seja um riñón com hiperplasia. E o terceiro, que seja um riñón que tuvo uma atrofia e se quedou-se muito chico que não é possível fazer a diferença com as asas intestinais. A hipertrofia, ou, escusa-me, a hipoplasia e, e a atrofia, só a história clínica, com ele é possível fazer o diagnóstico. Então, se vocês têm um enfermo que tenha um riñón normal e depois diminuiu. Então, eis uma atrofia. Eis um enfermo que sempre teve um riñón chico. Desde temprano, não tem história alguma de enfermidade. Então, vamos falar de uma hipoplasia. Então, este enfermo, passado algum tempo, volveu para ser outro estudo com os outros. Fíjate ustedes, agora, não sei se tinha menos gases intestinais, não sei. Quando eu pensei a ser, fíjate ustedes, acá o riñón direito não se acabava. Aqui, tinha algo mais, tinha algo mais. Tinha uma ectópia renal cruzada e fusionada. Eu isso este diagnóstico, pero em meu segundo estudo. Em meu primeiro estudo, eu falei de defeito de rotação e arrenésia, hipoplasia ou atrofia em neurônio esquerdo. Pelo tubo a oportunidade, em meu segundo, falar que eu não tinha visto o riñón cruzado e fusionado. Então, eu isso este diagnóstico em meu segundo estudo. E depois disso, eu não he deixado passar mais. Como acá ustedes têm outro, fíjate ustedes, não? Lá, o riñón esquerdo está vazio, seu espaço,
E quando hacemos uma melhora da imagem, fíjate ustedes, é como se nós outros tivéssemos o parênquima e acá eco do seno renal. Então, isto quedou-se muito mais sensível de fazer este diagnóstico. Isto, meus amigos, é um diagnóstico, é impossível, creio que nós outros hacemos. Lo hicimos porque tínhamos a história clínica do enfermo. Fíjate ustedes, não tinha riñón à la derecha, não tinha riñón à la izquierda, pero tinha em seu barro abdômen, tinha esta imagem que tinha que ser riñón, pero lo que passa, não? Fíjate ustedes, riñón com segurança, não? Eu seno, eu parênquima, pero é isso. Aí é uma mescla, não é isso? Um riñón como tivesse uma rotação, não? Então, teria também um estúdio de medicina nuclear e fíjate ustedes lá, excreção, e este estúdio, que para minha felicidade teria sido antes de chegar a nossa consulta, aqui está, isto chama-se riñones em bolo. Ha sido o único e eu pido a Deus que tenha sido o último, que é muito difícil a ser este diagnóstico, né? E gostaria de acordar a vocês algumas trampas renais que podem levar a não realizar um exame adequado do trato urinário. Fíjate ustedes, começamos a ser este estudo. E quando caminhamos um pouquinho mais, mira, temos uma pelvis. Lo que passa? Temos uma dilatação que ustedes creem que passa. ¿Ah? Que passa ustedes? Alguém quer exponer em o que alguém quer exponer em o chat? Não. Mira, isto é uma variedade do normal, é uma pelvis extrarrenal, não? Então, isto não é uma dilatação pélvica, piélica. Isto é normal. Chama-se pelvis extrarrenal. Este outro enfermo tinha uma imagem muito parecida com esta, não? Pero um pouquinho mais adentro do riñón. Pode ser uma pelvis? Pode. Que não seja tão extrarrenal como a outra, pero ponemos o Doppler de color, esbaso. Não é dilatação, não é pelvis extrarrenal, esbaso. E acá temos suspeito, não? Seguimos. Este é um erro muito frequente. Quando chega um informe hecho em outra consulta e que habla de microcálculos renais, mira, se o enfermo tem um cálculo renal mais chico que 5 milímetros, seguro que não é este cálculo que nosso colega ha hablado. A ecografia é muito buena para cálculos a partir de 5 milímetros, pero abaixo de 5 é muito malo e eu sempre pongo em meus informes que a sensibilidade ao método é buena, é a mesma do patrão ouro, que é a tomografia computada, pero abaixo de 5 é um desastre. Generalmente, não são cálculos, não? Fíjate ustedes, acá há uma sombra muito sucia e acá também. Então, há um artefacto quando eu Doppler de color que é muito bueno. Fíjate ustedes, acá onde temos isto, mira, é como uma cola de cometa, não? E acá não há. Fíjate ustedes a diferença do color. Então, acá temos um artefato que se chama artefato de Twingle. Quando há artefato de Twingle, generalmente são cálculos. Por que generalmente? Se há calcificação na parede do vaso, também se pode ter. Pero a calcificação é muito distinta. Se vocês buscarem os detalhes,
en la calcificación de la pared vascular, es posible ver las dos líneas muy delgaditas, ecogênica, e há uma zona que não tem ecos em seu interior, que é a luz do vaso. Então, acá temos o cálculo e acá temos uma parede de vaso. Então, não é esse cálculo. Não obedes, não todo lo que brilha é ouro, e não todo lo que brilha no seno renal é cálculo. Eu tenho visto muito isso. Brilha é cálculo. Não, há outras coisas que brilham e que não são cálculos. Pero se são cálculos abaixo de 5 milímetros, por favor, tenham muito cuidado. Que lá a probabilidade de que não seja é muito grande. E se há, seguro que em quase 100% dos casos, se não é 100, não é a imagem que vocês estão falando. Então, fíjate ustedes acá, não? Eu pensei, mira como é a sombra acústica posterior, é sucia, não? Então, eu sempre tenho dúvida, isto não é artefato de Twingle, não? É totalmente diferente. Fíjate ustedes como é o artefato de Twingle, né? Acá temos um cálculo e o artefato de Twingle. Então, acá eu tenho um cálculo. Pelo acá, isso é parede de base, não é esse cálculo. Isto é um paper de 2023, não? Que habla que o artefato de CTI, o Doppler, tem um bom valor de diagnóstico para o diagnóstico de litíases urinárias e deve utilizar-se como uma ferramenta complementar em o diagnóstico de litíases em o rímel. Este é um pesquisa muito antigo, de 2002, que falava da barra sensibilidade para os cálculos com a ecografia. Fíjate ustedes, quando hasta 3 centímetros, tuvemos 64 cálculos em la tomografia. E o ultrassonido solo é visto 8 e não é visto 56. Uma sensibilidade de 13%. De 3,1 a 7, 23, solo 6 vistos e 17 no visto. A sensibilidade é 26. Mais grande que 7 é 14, 10 identificados pela ecografia e há subido 71. Então, eu sempre manejo com 5. Eu creio que de 5 hacia arriba é possível ser com muita tranquilidade e o diagnóstico, exclusivamente, e o diagnóstico de la litíase. Pero abajo, ustedes têm que ter muito cuidado. Outra coisa, o que vocês creem que passa com este enfermo? Vocês têm alguma coisa? Pensam em algo? Mira, eu sempre hablo em minhas charlas, se a nós outros gostar falar com os enfermos, não iríamos a ser imagens, não? Iríamos a ser clínica. Pero, minha gente, vocês têm que falar um pouquinho com o enfermo, porque há algumas coisas que os enfermos podem falar a nós outros que podem nos ajudar e muito. Outra coisa, sempre pido que o enfermo traga os exames, os estudos de imagens anteriores do sítio onde você vai avaliar. Se é a mama, que traga seus ultrassonidos, suas mamografias. Se é no abdômen, que traga as ecografias, as tomografias, a ressonância. Este estudo, se você, mira, não é cálculo, o que não é a topografia, não? O cálculo queda-se no sistema coletor, que não queda-se na periferia. Bom, o que passa? Este enfermo tem calcificações, muito bem, pero calcificações, pero eu tinha a história clínica do enfermo e eu tinha, eu falei com o médico para saber o que ha hecho com esto riñón em la cirurgia. Era uma malha quirúrgica, não era nada mais. Então, se nós outros não hablamos um pouquinho, não buscamos a história clínica, se pode ter problemas, não?
Acá lo mismo, fíjate ustedes, temos duas imagens praticamente iguais, não? Praticamente iguais. Fíjate ustedes, acá e acá. Muito bem. O que ustedes podem fazer quando têm uma situação como esta? Ustedes têm alguma coisa em mente? Em mente? Que hariam ustedes? Eu dou de color. Fíjate ustedes. Lo que passa com a vascularização, nisto, e lo que passa com a vascularização. Aqui, quase que não há vasos. E aqui, os vasos passam livremente. Temos nosso diagnóstico hecho, que ustedes creem. Qual é esse o tumor? Ou ambos são tumores, ou ambos não lo são. Acá temos o tumor com segurança. Não? E acá temos uma hipertrófia da coluna de Bertin. Fíjate ustedes, é muito sencillo acá, eu isso com a técnica de barra velocidade, que ajuda muito. Mira, nunca olvide-se que sempre que há uma massa, o baso, o baso, o baso vai estar desplazado, vai ter compressão ou vai ter invasão, pero uma massa não é possível ter passagem livre de vasos em seu interior. E com isso você tem a segurança 100% de falar de que é uma hipertrófia de coluna de Bertin. As duas imagens são muito parecidas. Isoecorrênicas com neoparênquima, não? Pero são duas coisas completamente distintas. Acá não se hace mais nada. Acá vamos ter que fazer a tomografia, a ressonância para ser o estadiamento, não? E para cerrar, não podemos acordarmos do exame da barriga. Enfermo em decúbito dorsal, la respiração normal, cortes longitudinais e transversais, e a C, cortes pós-micção, sobretudo em los varones. Em los hombres, eu sempre hago. Em las mujeres, generalmente eu hago quando vienen em la solicitação de seu médico, ou então quando tem uma história de infecção. Então, nesses dois casos, as mulheres, é muito importante que vocês hagam os cortes pós-micção. Então, acá hacemos o estudo da barriga, então, em seu corte longitudinal, uma coisa muito importante é vocês manejarem com a curva de ganância para quitar os artefatos de reverberação que ocorrem na parede anterior das estruturas quísticas. Então, eu tive uma vez um tumor que quase que eu não tinha visto na parede anterior. Os tumores na parede anterior de la barriga, de la vesícula, têm artefato de reverberação. Então, temos que manejar com o equipo para que seja possível quitar os ecos que não são reais, que são artefactos, para que se pueda mirar bem a parede anterior. E na parede anterior também ocorre tumor. Era muito bueno para nós outros se não ocorresse na parede anterior, pero ocorre. Então, temos que mirar. Eu longitudinal, eu corte transversal. Quando falamos de espessor da parede da barriga, cisterina hasta 3 milímetros, bacia hasta 5 milímetros, não? E seu volume médio de capacidades de 500 ml. E hacemos o cálculo, como hacemos cálculo de volume de Odisseia, não? Acá temos o jet ureteral, que nem sempre ocorre ao mesmo tempo, não? E há alguns papers que falam, se o enfermo tem um dolor e se não há jet ureteral, quizá tenha um cálculo causando obstrução
em meu ureter, que é a razão de não ter o rede ureteral. E quando hacemos a micção, é normal, abaixo de 30. De 30 menos de 80 é pequeno. De 80 hacia arriba e abaixo de 150, chamamos de moderado. Mais de 150 e abaixo de 300, hablamos de pronunciado. E arriba de 300, de muito pronunciado. ¿Vale? Então, acá es como hacemos os cortes pós-micção. Uma coisa muito importante. Há enfermos que chegam para nós outros com a barriga muito lena. E, em quase a totalidade, que isto ha sido nós outros. Nós outros, Luizemo, que derramos o enfermo, ela espera muito tempo e muitas vezes a barriga queda-se muito, muito lenta. Então, quando eu miro uma barriga que, em minha visão, está muito lenta e hago la micción não é buena, eu hago la primeira, faço la medição e hago la segunda e hago la medição. E pongo em mi report, em mi informe, que na primeira micção tinha X de resíduo e na segunda medição tinha Y de resíduo. Então, é muito bueno sempre, quando a barriga está muito, muito grande, se não há um baseamento muito bueno, hacemos a segunda. Não? E quando a barriga está muito lena, que pode passar por um regime de hiperpressão, vamos a tener dilatação do sistema coletor e de los uretérios de los riñones. Como vamos saber se a causa é a hiperpressão vesical? Nestes enfermos, temos a obrigação de fazer um estudo depois de como 3 a 5 minutos de baciamento vesical. Fíjate ustedes como está a barriga deste enfermo. Depois, ó, fíjate ustedes, eu direito, eu esquerdo, são normais, não há dilatação. Nós outros hicimos, não? Nós outros hicimos lá dilatação. E o agente etiológico da enfermidade sido nós outros, não? E de eu, quando eu comecei a identificar esses enfermos, eu creia que sempre era bilateral, pero não lo creio. Generalmente es, pero ni siempre, ¿no? Fíjate ustedes, temos o riñón derecho e o riñón esquerdo. Eu tenho uma dilatação à esquerda, pero não tenho à direita. Fíjate ustedes, incluso deu ureter esquerdo, não? E a barriga, muito lena, que isso, você vai a seu quarto de banho, haga o favor de mear e boba. Quando Bob, hacemos seu estudo e fíjate ustedes. É normal. É um caso de hiperpressão que ocorre só de um lado. Não me pergunte a causa que eu não lo sei. Pero ocorre. Então, por favor, barriga muito lena, dilatação de riñón, pida ao enfermo que haga o baseamento da barriga e hagam depois o estudo, porque eu recebo em minha consulta um montão de enfermos que não tinham nada, que fizeram com a barriga muito lena e quem hizo a ecografia não teve o cuidado de basear a barriga e fazer o estudo depois. Isso, eu creio que essas coisas todas são muito importantes para que nós outros hagamos uma buena ecografia. E vou falar para vocês, se vocês não têm muito conhecimento do equipo, busque ler um pouco da física, que seguramente vocês vão ver, mirar costas no equipo, que são muito, muito buenas para o dia a dia de vocês.
Abaixo ustedes têm mi correio e tenho lá seguridade. Se ustedes perguntam o que seja, sempre é bom atender lá contestação, incluso que seja, não lo sei, ok? Pode ocorrer. Muitas graças, agradeço a todos ustedes, né? Su tempo, agradeço a la Flausa, a la doutora Eda, a la doutora Jaqueline, a invitação. Ha sido um prazer muito grande compartilhar com vocês este momento. Muitas graças. Bueno, doctor, somos nosotros que tenemos que agradecerle a usted por su excelente participación. El chat está repleto de felicitaciones. Tenemos ya varias preguntas para usted. Esta noche tenemos participantes de toda Latinoamérica, eh, Venezuela, Argentina, México, República Dominicana, Paraguay. O sea, tenemos una audiencia muy nutrida, doctor. Vamos a iniciar de inmediato con las preguntas. La primera dice, ¿cuál es el ángulo que se utiliza para realizar el Doppler renal? Então, quando se hace o Doppler e a finalidade é a medição da velocidade, seja o básico que seja, tem que ser abaixo de 60 graus. Sempre. Seja em la carótida, seja em la vertebral, seja em la aorta. O princípio Doppler não cambia de onde seja o básico. Pero se é para ser índice, seja de pulsatilidade, seja de resistividade, não é necessário fazer a correção do ângulo. Então, sempre todos os Dopplers abaixo de 60. Ok, gracias, doctor. Continuamos. La siguiente pregunta dice, para medir el espesor del parénquima renal, ¿qué corte es mejor, longitudinal o transversal? Mira, a mim não me gusta ser esta medição. Porque eu creio que não há números que sejam muito seguros. Incluso eu não he quitado lá a diapositivo que falava de espessor do parênquima renal. Então, eu creio que o ponto melhor de hacerlo, seja no longitudinal, seja no transversal, é de la base da pirâmide hasta la periferia. Há outras pessoas que fazem a medição entre as medulares. Então, você pode fazer de las duas maneiras. Pero, mira, a mim, eu quero muito mais confortável com mis ojos. Você tem lá a diferença. O que ocorre quando vocês têm uma diminuição do parênquima renal? Quando é uma enfermidade inflamatória, isto vai ocorrer entre a base da pirâmide e a periferia do urinou. Porque entre dois lóbulos renais, entre as medulares, se pode ter uma lobulação fetal que há também uma diminuição do parênquima renal. Então, isto não é um parênquima, que não é uma cortical adelgaçada, é uma lobulação fetal que é normal, é uma variedade anatômica. Então, o melhor sítio é a ser de la base da pirâmide hasta la periferia. Pero eu generalmente não lo hago. Ok, continuemos. Siguiente pregunta dice, por ecografía, ¿cómo se cuantifica la duplicidad del sistema colector? É muito sencillo. Vocês vão atender como dois senos renais distintos. Há uma imagem como uma hipertrófia, uma hipertrófia que vai de um lado hacia outro. Então, se vocês vão fazer vão atender um seno renal arriba e um seno renal abaixo. Isto é duplicidade do sistema coletor. Não é possível com a ecografia falar se é completa ou se é incompleta. E eu generalmente não o pongo em meus informes, a menos que seja, por exemplo, uma enferma, ocorre mais em mulheres, que tenha lá duplicação e tenha um dos grupamentos com dilatação e o outro não. Então, nestes casos, generalmente eu hablo. Pero como é uma variedade anatômica, não creio que haja necessidade de hablar. Ok. Siguiente pregunta dice, las estructuras ecogénicas en las pirámides, usted comentó que no siempre son litos. ¿Qué otras posibilidades
podemos estar visualizando. Não, não, mira, eu não falei de pirâmide, eu falei de seno renal, que nem tudo que brilha aí no seno renal é ouro. Nem tudo que brilha é ouro e nem tudo que brilha aí no seno renal é cálculo. Se usted tem um aumento de la ecorrenicidade, usted pode ter numa é um riñão esponjomedular, ou seja, uma nefrocalcinose, por exemplo. Há um aumento da ecorrenicidade das medulares. Pero hablamos de seno. Bueno, continuamos con las preguntas, doctor. Deme un segundo, porque tengo el chat lleno de preguntas, doctor. Déjeme Tranquilo, tranquilo. para... Eu tenho tempo. Se vocês também. No, no se preocupe, ¿qué tiempo hay? Ok, aquí Ah, con este lado dice acá, isso. em, el doble sistema pielocalicial interno, ¿qué tan frecuente es y se considera también una variante de la normalidad? Mira, eu não sei que número, que esse percentagem é este. Eu não conosco papers que falem disso, porque eles vão na variedade anatômica, não tem nem valor algum. Ok, perfecto. Entonces, otra pregunta, doctor. Dice, ¿cómo regula los parámetros del ecógrafo para ver bien el artefacto de centelleo, el PRF y la ganancia? Mira, isto não é como nós outros a sermos um bolo. Isto cambia de enfermo a enfermo. Nós outros não temos enfermo para nossos equipos. Temos equipo para nossos enfermos. Então, eu não posso falar para vocês que lá a ganância é ex sempre não. Isto cambia de enfermo a enfermo. Vocês têm que buscar a otimização dos parâmetros do Doppler para sempre ter melhores imagens. Siguiente pregunta dice, ¿cómo diferencia el espacio perirrenal y el espacio pararrenal? Mira, generalmente, o espaço perirenal, vocês têm, vamos falar de coleção líquida. A coleção líquida queda-se ao redor do rinhão e sigue o rinhão. Se esta coleção líquida hace uma compressão no parênquima hepático, ou, perdona, no parênquima renal, eis uma coleção que é subcapsular. Vocês vão identificar como se tivesse lá a lobulação infraesplênica que hablamos. E para renal, queda-se adelante, porque com a ecografia não é possível identificar a face renal anterior ou face de Herota e o peritônio parietal posterior, que são os limites do espaço pararenal anterior. Então, por exemplo, se está cerca do pâncreas, eu tenho a segurança que é espaço pararenal anterior. Pero o perirenal sempre, vocês vão ter que seguir a imagem do rinhão, sem hacer compressão. Gracias, doctor. Siguiente pregunta dice, ¿nunca ve los riñones de pie? Mir, quando eu empecé a ser a radiologia, falava de lactose renal. E aí um montão de gente que no passado ha ganhado um montão de plata fazendo cirurgia de pitose renal. Eu não lo hago e se lo pide, não lo hago. Eu não vai ser com me informe que alguém vai abrir o enfermo para fazer uma correção da laptose renal. Eu puedo poner de pie que seja uma coisa que seja necessário, pero para haver se eu riñón barra ou não barra, não, não lo hago. Ok. Siguiente pregunta dice, el residuo postmiccional en porcentaje, ¿cómo se puede medir? Não, não, se pode, se hace lá a medição em ml ou em centímetros cúbicos, não é como se hace. Não é em percentagem. Y bueno, estoy revisando, al parecer
Bueno, doctor, por ahora no tenemos más preguntas. Ya revisé ambos chats. Entonces, reitero nuestro agradecimiento en nombre de la Junta Directiva de la FLAUSA al doctor Antonio Mateoni por su ponencia. Vamos a dar paso a nuestra presidenta de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido, la doctora Eda Chávez, que tiene informaciones muy importantes. Adelante, Eda. Buenas noches. Buenas noches, Jacqueline. Buenas noches, Antonio, y todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias por asistir. Creo que Antonio ha dado hoy una charla que es buena tanto para quienes están comenzando como para quienes ya tienen experiencia. Sin más, quiero invitarles y recordarles a reservar la fecha del 15 y 16 de agosto. El encuentro será en Sao Paulo, Brasil, para la realización del Congreso FLAUS. Entonces, en la próxima semana estaremos ya dándoles más detalles en cuanto a hospedaje y algunos otros detalles más específicos para esto, pero desde ya vayan reservando la fecha. Contará con un nutrido grupo de especialistas en el área, con gran experiencia y bueno, por supuesto, además los talleres. Hay bastantes novedades, así que por favor estén pendientes, síganos tanto en Instagram como en la página de Flaus en línea para recibir la información más específica. Y bueno, sin más, en nombre de la Junta Directiva, nuevamente agradecer a Antonio su participación, a Jacqueline por moderar y a Daniel Pulve, que es nuestro encargado de toda esa parte técnica y hacer que esto funcione, y a todos los asistentes. Muchísimas gracias y feliz noche. Gracias, Eda. Nos vemos el segundo miércoles, sería 12 de marzo, en nuestro próximo webinar de alto contenido científico. Que tengan todos muy buenas noches y gracias por Buenas asistir. noches a Feliz todos. noche.